Eu não sou muito fã de protocolo, então eu vou descer da presidência da mesa, vou ali falar como amigo da Polícia Militar e, na sequência, já passo a palavra para o presidente da União dos Praças do Corpo de Bombeiro, Henry Francis de Oliveira, e depois para o Bento Aleixo, vice-presidente da Associação dos Militares do Paraná. Me permitam descer para falar com vocês, como vocês falaram conosco. Deputado, o senhor faça de conta que a casa é sua. Estou treinando, por enquanto. Vamos dar um jeito. A minha maior preocupação em discutir esse regimento são, Coronel Osíris, os dois pesos e as duas medidas. Nós temos um comandante de batalhão que prende um soldado por não ter lhe prestado continência. E temos, em outro batalhão, um comandante que dá falta leve para o tenente que apareceu bêbado no trabalho. Isso é um problema muito sério dentro da Polícia Militar. Dois pesos e duas medidas. Nós temos o atendimento de ocorrências espinhosas, nas quais os oficiais se furtam de acompanhar os praças. E lá, quando toma uma decisão o sargento ou o cabo, ele é punido. E o oficial que não estava presente lá deveria estar, não responde por nada. Por ações como estas, é que nós precisamos rever, na minha opinião pessoal, por isso falo aqui de baixo, não falo como Assembleia Legislativa do Paraná, falo como Requião Filho, o deputado e cidadão, rever as regras desse ordenamento. Concordo com o nosso nobre amigo advogado quando diz que o cerne, a raiz, é o RDE. Afinal de contas, o Exército e o militarismo está aqui há muito mais tempo que todos nós. E a disciplina, a hierarquia e os valores aprendidos dentro da caserna são de enorme valia. Eu ajudei uma vez um menino a ser dispensado do Exército. Foi o maior erro que eu pude fazer na vida dele. Lhe faltou, nos anos seguintes, disciplina, hierarquia e educação. Não faria isso hoje, nem que me pedissem. Tentei servir ao Exército e fui dispensado. Queria fazer o CPOR, mas a visão do Exército em Brasília, onde eu estava à época, é que quem estava na faculdade tinha que dar espaço para aqueles que precisavam participar do Exército e ter condições. Então eu vejo com temor o tipo aberto. O coronel Osíris, o coronel César, falaram do anexo 1 do RDE. E esse anexo 1 abre espaço para absurdos. Absurdos como o seu artigo 9. Excelentíssimo doutor Davi. Deixar de cumprir prescrições expressamente estabelecidas no Estatuto dos Militares ou em outras leis e regulamentos. Então agora os policiais em serviço têm que andar com vademécum de todas as leis possíveis e passíveis de o punir. Desde que não haja tipificação como crime ou contravenção penal, cuja violação afete os preceitos de hierarquia e disciplina e ética militar, honra pessoal e pundonor militar ou decoro de classe. Aqui, um comandante mal intencionado ou um superior hierárquico imediato encaixa qualquer coisa, de um comentário num grupo de WhatsApp ao descumprimento de uma ordem direta. Isso gera uma insegurança. Nós temos, e é impossível tipificar todas as condutas policiais militares em serviço. Mas eu entendo que para a segurança do policial e do oficial, as graves têm que estar bem estabelecidas. São faltas graves estes itens. São faltas graves médias estes itens. São faltas graves leves estes itens. E as punições serão de acordo. Para acabar com essa subjetividade, essa dois pesos e duas medidas que acabam depois, doutor Davi, na sua mesa, que acabam depois minando a autoridade de alguns comandantes. Porque nem todo oficial é perseguidor. Nem todo oficial odeia o praça. E nem todo praça se recusa a obedecer ordens. Então nós temos que ter princípios basilares bem definidos. Por quê?
Quando o soldado cumprir uma falta média, ele saberá qual é a falta média que ele está descumprindo. Ele saberá qual é a sua pena. E ele saberá que se um oficial descumprir essa mesma regra, ele sofrerá a mesma punição. Isto gerará, na nossa polícia, um policial mais confiante, um policial mais seguro do que ele pode e do que ele não pode fazer. Não pode um soldado ser preso por não cumprimentar de forma oficiosa, com a continência, quando da sua cobertura, um major, e esse mesmo policial não sofrer nada quando ele não cumprimentar de forma oficiosa o cabo. Se vale para o coronel, vale para o cabo, vale para o sargento, vale para o soldado. As punições têm que ser iguais de cabo a rabo, com o perdão do trocadilho. O soldado tem que ter a segurança de que ele é respeitado, porque mesmo numa hierarquia militar, ordem se obedece, missão dada, missão cumprida. Mas respeito se faz por merecer, não se impõe. Eu acho que um RDE tem sim que ser a base de uma nova e de um novo texto, de uma nova proposta. Mas a modernização, a separação do policial fardado, do policial em serviço, separado do policial cidadão, com todas as restrições que tem e são necessárias pela natureza do seu serviço. Mas um policial em quartel, um policial aquartelado e fardado, realmente não lhe cabe 100% da liberdade de expressão. São 22 mil homens armados que devem seguir regras, seguir ordens, de obedecer ordens. A não ser aquelas absurdas, que já são previstas na própria Constituição. Flagrantemente absurdas. Mas aí, eu pergunto aos senhores, o que é flagrantemente absurdo? No meu entender, a ordem de um secretário de segurança e de um governador de jogar 2.000 bombas de gás lacrimogêneo em cima de professores é uma ordem absurda. E ai daquele soldado que naquele fatídico dia não obedeceu essa ordem. Agora ele não pode ser punido. Quem há de ser punido? Naquele IPM que se arrasta até hoje. Pegaram 8 policiais. Não, quem tem que ser punido ali é o chefe de Estado que deu a ordem. A hierarquia serve de cima para baixo e de baixo para cima. Vamos responsabilizar aqueles que devem ter responsabilidade sobre a sua tropa. Não dá para a corda estourar sempre no mais fraco. E é isso que eu digo quando nós precisamos ter um regimento disciplinar da Polícia Militar do Estado do Paraná que seja justo, que seja sério, que dê, como dá o RDE hoje, direito à ampla defesa. Mas tem que ter, Coronel Furquim, e agradeço a deferência da sua presença na nossa audiência, tem que ter a segurança de que se ele cumprir uma ordem e essa ordem for absurda, quem paga por essa ordem é o seu oficial imediato. O aluno da Polícia Militar tem que ter a segurança de que se ele entrar no bar desacompanhado do seu oficial imediato e sem o devido preparo, com uma calibre 12, ele tem que saber que ele está lá cumprindo uma ordem de um oficial. Eu duvido que um aluno da Polícia Militar tenha acordado de manhã cedo e falar: hoje eu vou chutar a porta de um bar, vou entrar com uma 12 carregada aqui e vou assumir a inteira responsabilidade de qualquer, no jargão da polícia, qualquer BO que isso venha a dar. O policial tem que ser preparado, o policial tem que estar seguro e a cadeia de comando tem que ser respeitada. Ordem dada, ordem cumprida, mas quem deu a ordem precisa ser responsabilizado. E nós temos que ver a palavra prisão. A prisão administrativa deve cair no Congresso, mas o aquartelamento será, em breve, colocado como opção. Agora, esse aquartelamento pode se dar durante o julgamento? Ou será que temos que esperar o fim do julgamento e de todos os recursos? A punição militar, para ser efetiva, tem que ser imediata. Mas se não cabe o aquartelamento e não cabe a prisão, qual é essa punição imediata? Qual é a saída para se reprimir um subalterno?
Tudo isso tem que ser discutido com o apoio dos militares, com quem vive realmente dentro da caserna. Isso é, no meu entender, sem a menor sombra de dúvida. Mas com todos que vivem na caserna. Uma coisa que eu nunca aceitei, e talvez por isso eu não tenha ingressado na Polícia Militar, por mais que tenha sido um sonho meu quando menino, é a divisão entre o rancho e o cassino. Um quartel que tem essa divisão está fadado, no meu entendimento pessoal, a ser um quartel dividido. Se um oficial se sente superior o suficiente para não dividir a mesa com um soldado, esse oficial, no meu entender, não tem a moral para comandar uma tropa. A diferença entre um chefe e um líder é um simples vá e vamos. Então, eu convoco todos da mesa e todos aqui presentes, vamos juntos discutir um novo regime disciplinar, com base no RDE, sem fragilizar a instituição, sem, na minha humilde opinião, abalar a hierarquia, mas que a hierarquia seja válida para todos, para que o direito à ampla defesa seja igual, para que as punições sejam previstas. A tipificação do direito penal na nossa sociedade não se dá por acaso. E a tipificação, pelo menos das faltas graves e medianas, deve ser obrigatória na Polícia Militar. Todas as demais faltas, todas as demais ofensas que um oficial possa vir a sentir, ou um imediato possa vir a sentir, seriam faltas leves. Pois nós, dentro da sabedoria daqueles que vivem na caserna, com a participação da sociedade civil e o profundo respeito que tenho pela Polícia Militar do Paraná, deveríamos elencar as devidas punições e as devidas faltas consideradas graves e médias, para que então cada um de nós, cidadão, parlamentar, oficial, sargento, cabo, praça, subtenente, tenente, cadete, capitão ou major, saibam até onde podemos ir dentro da defesa, do seio, da segurança de uma instituição, por mim, muito respeitada e admirada, que é a Polícia Militar do Paraná. Por isso eu acho que devemos discutir, e acho, até pela confusão jurídica que temos no próprio STJ e no STF, que nos cabe, como Estado modelo que fomos, como Polícia Militar, reconhecida muitas vezes como a melhor do Brasil, devemos dar esse exemplo e mostrar que podemos fazer um regimento sério disciplinar. Não aquilo que foi feito em Minas, porque aquilo, naquele afã de representar, de não deixar que os praças fossem punidos, gera, de certa forma, uma impunidade hoje. Não com a rigidez que temos do regimento de exército, que é para tempos de guerra e contra o inimigo, mas um regimento que garanta aos senhores policiais e às senhoras policiais a segurança de trabalhar sabendo os seus limites e as suas garantias. E eu acredito que, independente de um posicionamento político, deste ou daquele governador, se obtivermos êxito num belo trabalho, num bom texto, feito sem a revanchismo, sem o exagero, pensando na instituição, este ou aquele governador deste ou daquele partido irá, de uma forma ou de outra, assinar e reconhecer um documento que pode servir de exemplo. E digo de exemplo porque temos aqui, como o Coronel Osíris, um estudioso, o Coronel César, como toda essa comissão que está sendo feita, e não é a primeira, mas a comissão dentro do quartel não funciona. E digo isso porque muda governo, muda comando, muda ideias. E nós precisamos ter um norte, não um viés político, para que a Polícia Militar do Paraná seja modelo. E quem sabe, servirmos de exemplo para outros 20 e tantos estados do Brasil. Obrigado.